Hoje à noite estão sendo feitas várias homenagens para o ator Patrick Swayze. Ele acaba de morrer aos 57 anos. Patrick Swayze foi um ator, cantor e dançarino lendário. Suas atuações cultuadas o tornaram um superastro global. Ele tinha alguma coisa especial. Todo mundo adorava o Patrick. No fim dos anos 80, Patrick Swayze já era um popular galã de Hollywood. Sem sombra de dúvida, o Patrick tinha essa aura em torno dele. Dava pra perceber na hora que você estava diante de um astro do cinema. Mas o dançarino e ator mais conhecido por sua atuação em Dirty Dancing, Ghost e Caçadores de Emoção, morreu quase irreconhecível em sua casa na Califórnia em 14 de setembro de 2009. Foi difícil demais ver essa pessoa incrivelmente forte e corajosa desaparecer diante dos meus olhos. Mas, por trás das câmeras, Patrick não foi sempre o menino de ouro que aparentava ser. Ele tinha problemas de alcoolismo. E anos após sua morte, a mídia apresentou boatos chocantes. Surgiram várias histórias. Tinha histórias horríveis sobre o Patrick ter sofrido abuso da Lisa. O Patrick Swayze dedicou toda a sua carreira a manter seu corpo no auge da condição física. Mas como esse astro de Hollywood, que estava incrivelmente saudável e em forma em 2007, morreu apenas 2 anos depois. Autópsia de famosos. Patrick Swayze. Há quase 20 anos, o aclamado médico legista Dr. Michael Hunter vem realizando profissionalmente milhares de autópsias. Como principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos, ele trabalha em contato próximo com a polícia e outros especialistas forenses para investigar mortes suspeitas. Eu estou com o prontuário médico do Patrick Swayze. Esses documentos, além de depoimentos diretos, vão permitir que eu investigue a causa da morte dele. 31 de dezembro de 2007. Aspen, no Colorado. Menos de 2 anos antes da morte. Patrick Swayze está sob os holofotes de Hollywood há quase 20 anos e teve papéis de destaque em mais de 30 filmes. Com 55 anos, ele acaba de receber o papel principal em uma série televisiva de 13 episódios. O Patrick Swayze era um astro. Quando ele entrava na sala, você sabia que estava diante de um dos maiores astros do mundo. Bem na hora. Ele também está casado com Lisa há mais de 30 anos. Todo mundo achava o casamento deles um dos mais firmes e incríveis. Eles eram a versão real do que as pessoas adoravam ver em Ghost. Oi, pessoal, tudo bom? Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Mas em uma festa de Ano Novo com os amigos, Patrick subitamente sente-se mal. Ele sente que o champanhe está queimando seu estômago. Patrick também vem sofrendo de prisão de ventre e cólicas estomacais nos últimos dias. Ele toma algumas pastilhas para indigestão para acalmar a dor e tenta aproveitar o resto da festa. Não querendo incomodar Lisa com seu mal-estar, ele ignora a dor e evita tomar mais champanhe. Dor abdominal, indigestão e prisão de ventre podem ser provocadas por diversos fatores, mas são sintomas tipicamente relacionados a problemas gastrointestinais leves. Mas quando a dor é aguda, a situação exige atendimento médico imediato, pois existe a possibilidade de ser alguma coisa extremamente grave. Patrick Wayne Swayze nasceu em 18 de agosto de 1952 em Houston, no Texas. Patrick e seus 4 irmãos foram criados por seus pais, Patsy e Jesse Swayze. O pai do Patrick era cowboy. E o papel que o Patrick desempenhava como pessoa era semelhante ao do pai. Ele era um homem forte, resistente e determinado, que nunca desistia. E a mãe dele era igual. Ela era coreógrafa e ela era firme. Sua mãe, a diretora da Companhia de Jazz e Ballet de Houston, o apresentou à dança ainda muito jovem. Em sua autobiografia, Patrick revelou o regime rigoroso e inflexível ao qual foi submetido. Minha mãe tinha a energia de uma dançarina combinada com toda a força e determinação de um pitbull. Minha mãe era uma professora incrível, mas muito exigente, que me estimulava a se esforçar mais, ir além e me aperfeiçoar.
Orientado por sua mãe, Patrick manteve o exigente regime de dança durante a adolescência, algo que frequentemente o tornava alvo de zombaria. Quando eu tinha 13, 14 anos, uns 5 caras me espancaram atrás da igreja e eu tive que faltar à escola por algum tempo. Depois eu me recuperei, pude voltar à escola e meu pai conversou com o diretor e o treinador principal para que eu pudesse lutar contra eles. E foi uma grande lição quando eu ainda era bem jovem. Ninguém nunca mais vai impedir de realizar meus sonhos ou fazer o que eu acredito. Após se formar no ensino médio, Patrick se mudou para Nova York para forjar uma carreira na dança. Ele trabalhou na Broadway e em filmes de baixo orçamento durante anos. Finalmente, sua determinação incansável deu frutos, quando aos 35 anos, ele teve sua grande estreia em Hollywood. Dirty Dancing, de 1987, foi o filme. Era um filme de baixo orçamento, ninguém esperava que desse certo, eles achavam que ia ficar nos cinemas por uma semana. E o filme foi um sucesso tremendo. Esse realmente foi o filme que transformou o Patrick Swayze num astro de cinema. O pequeno filme, que custou apenas 5 milhões para ser produzido, rendeu 100 milhões de dólares. Patrick, de repente, se viu no centro das atenções. Ele se tornou um astro instantâneo, um genuíno galã. O Patrick era alto e tinha um corpo bem definido. Ele era basicamente o modelo de um protagonista masculino. Dá para entender porque as mulheres suspiravam por ele. Exceto pelas cólicas abdominais, dá para ver pelos relatórios que o Patrick Swayze estava em condições físicas perfeitas 2 anos antes de sua morte. Segundo os registros médicos, ele tinha 1,80 m e pesava 82 quilos, uma relação saudável entre altura e peso. Então, como esse fisicamente forte e poderoso ator e dançarino morreu com apenas 57 anos de idade. Ele era uma pessoa muito saudável, consciente do próprio corpo. Ele foi um atleta e um artista durante toda a vida adulta. Enquanto o corpo do Patrick parecia ser forte e saudável, a vida de dançarino e a longa carreira como ator claramente tinham deixado marcas. Estes documentos revelam um histórico de múltiplos traumas, incluindo cirurgias no joelho e inúmeras fraturas traumáticas. Na adolescência, ele sofreu um acidente esportivo que resultou em um deslocamento grave no joelho. E o Patrick continuou sofrendo lesões traumáticas durante a vida adulta, incluindo ossos quebrados nas 2 pernas e um dedo arrancado, tudo enquanto filmava cenas. Ele era uma pessoa muito ousada e queria filmar o maior número de cenas possível. Pensa em Dirty Dancing, naquela famosa cena do tronco. Foi ele mesmo quem atuou e ele ficou caindo e acabou se machucando. Em Cartas de um Assassino, ele quebrou as 2 pernas. E por causa disso, a produção do filme teve que parar por um bom tempo. Então, os chefes do estúdio não ficaram felizes. Mas a questão é, não tinha como impedi-lo. Como dançarino profissional, o Patrick deve ter desenvolvido uma capacidade incrível de superar a dor e os ferimentos. Eu já vi dançarinos com os pés sangrando depois de filmar uma tomada e eles ainda conseguiam fazer a próxima. O Patrick era assim. O Patrick Swayze era claramente um homem resistente, acostumado a lidar com a dor. E todas as lesões traumáticas que ele sofreu enquanto filmava aquelas cenas certamente não foram a causa direta da morte. Mas elas podem ter afetado a saúde dele como um todo, enfraquecendo o corpo dele e o tornando mais suscetível a lesões. 13 de janeiro de 2008. Fazenda de Patrick Lissa, na Califórnia, menos de 2 anos antes da morte. Patrick vem sofrendo com uma dor crônica no estômago há 2 semanas. Ele perdeu um pouco de peso e percebeu que seus olhos começaram a ficar amarelados. O aspecto mais preocupante dos sintomas iniciais do Patrick Swayze foi o surgimento da icterícia, que é o acúmulo de bilirrubina no sangue. Em adultos, isso é um sinal de perigo. A bilirrubina é produzida no fígado pela degradação de glóbulos vermelhos. Ela é excretada do corpo em forma de bile. Quando o fígado está com problemas, a bilirrubina não é excretada e se acumula, tornando-se aparente sob a pele, nos olhos e nas unhas, deixando-os amarelados. Isso normalmente é acompanhado de fezes mais pálidas e urina mais escura, que o Patrick também apresentava. A prisão de ventre, a icterícia e a perda de peso provavelmente estavam ligadas. Todos esses sintomas claramente revelam que a saúde dele estava em risco. Lissa, acha que meus olhos estão amarelos?
Após ignorar os sintomas durante várias semanas, Patrick finalmente se abre com Lisa sobre suas dores no estômago. E chama atenção para a icterícia em seus olhos. Ela quer que ele seja examinado, mas Patrick insiste que não há pressa. Lisa marca uma consulta para o dia seguinte. Ele estava com dores abdominais e atribuiu isso a alguma virose ou uma alergia qualquer, ou então intoxicação alimentar. Eu queria agendar uma consulta para... Patrick era estoico, não reclamava, não procurava cuidados imediatos, não ficava perturbando com sintomas. 14 de janeiro de 2008, Centro Médico Cedars-Sinai, Los Angeles. 20 meses antes da morte. Lisa agendou um check-up para Patrick no hospital. O médico pediu testes que incluem tomografia e exames de urina e sangue. Icterícia é um sinal de mau funcionamento do fígado. E uma das causas mais comuns para lesões no fígado é o consumo excessivo de álcool. Isso pode causar danos ao fígado e ao pâncreas, prejudicando a capacidade de eliminar toxinas do corpo. E eu pude ver pelo prontuário do próprio Patrick que ele tinha um histórico de abuso de álcool. Em 14 de setembro de 2009, o lendário ator Patrick Swayze morreu em sua fazenda na Califórnia. Agora, o renomado médico legista Dr. Michael Hunter está investigando o prontuário médico de Patrick Swayze para revelar o que realmente o matou. Até agora eu descobri que o Patrick estava repleto de lesões, tanto da dança como de realizar cenas perigosas. Ficou óbvio que ele era um homem determinado, acostumado a lidar e às vezes ignorar a dor. E eu pude ver pelo prontuário do próprio Patrick que ele tinha um histórico de abuso de álcool. Os problemas de Patrick com o álcool começaram em 1982, quando ele sofreu uma grande perda, a morte de seu valente pai texano Wayne Swayze. Eu acho que quando o Patrick perdeu o pai, talvez não tivesse aparecido tantos amigos quanto ele esperava. E eu acho que o que acontece numa situação dessas é a pessoa buscar o consolo em outra coisa. Eu acho que isso, em parte, contribuiu com o consumo excessivo de álcool. Em sua autobiografia, Patrick relata os efeitos terríveis que a morte de seu pai causou. Tudo ficou desajustado de repente. A dor que eu sentia era interminável. Eu nunca fui muito de beber, mas por mais que eu bebesse, eu não sentia nada. Então continuei bebendo. Para muitas pessoas, durante um luto costuma ser a primeira vez que elas tentam se automedicar, seja com drogas, álcool ou qualquer outra coisa que ajude a escapar. No caso do Patrick, foi a morte do pai. Foi quando os problemas dele com o álcool começaram. 1989, Londres, Inglaterra. Após anos abusando do álcool, a situação finalmente culminou após a estreia de um filme. Teve uma ocasião em que ele voltou para o hotel e simplesmente destruiu completamente o quarto. Mas isso foi um sinal para ele. Patrick parou de beber em excesso pouco tempo depois. O Patrick tinha seus altos e baixos e eu acho que ele sabia que estava na hora de parar. Mas sua sobriedade não durou muito tempo e poucos anos depois ele voltou a beber. Após um desastre de bilheteria, ele começou a beber até durante as filmagens. Durante as filmagens de Um Pai Fujão, eu bebi mais do que nunca antes. Nós estávamos tentando filmar uma cena comigo no banco de trás do carro, mas eu tinha bebido tanto que eu não parava de desmaiar diante das câmeras. 2006, Califórnia. O alcoolismo de Patrick durou anos e finalmente levou Lisa a tomar medidas drásticas. A esposa de mais de 30 anos de Patrick saiu de casa na esperança de que isso o incentivasse a solucionar seu problema com a bebida. É uma doença, uma coisa realmente horrível. E quando tudo dá errado, você é só mais um alcoólatra. Ele foi para a reabilitação para tentar controlar isso. Ele ter percebido, buscado ajuda e voltado à sobriedade é um testemunho da força e da coragem dele. O histórico de alcoolismo do Patrick pode explicar a prisão de ventre crônica, a dor abdominal e a icterícia. E os efeitos do abuso do álcool podem ter diversas consequências no corpo.
O consumo excessivo pode fazer com que o pâncreas libere substâncias tóxicas que podem acabar levando a uma perigosa inflamação do órgão, impedindo uma digestão adequada. Então, o problema de alcoolismo do Patrick pode explicar o longo conflito com problemas digestivos. Mas terá sido isso que causou a morte dele? 14 de janeiro de 2008. Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles. Patrick e Lisa estão realizando exames para descobrir a verdade por trás dos sintomas de Patrick. Os resultados são impactantes. Patrick Swayze é diagnosticado com adenocarcinoma, uma espécie de câncer no pâncreas. Em algumas semanas. Quando meu médico do Cedars-Sinai, em Los Angeles, disse as palavras câncer no pâncreas, só uma coisa passou pela minha cabeça. Eu vou morrer. O meu médico disse que as chances de sobreviver por mais do que alguns meses não eram altas. E eu não tinha motivos para duvidar. O pâncreas é um órgão que fica atrás do estômago. Ele tem duas funções principais: auxiliar a digestão e ajudar a regular o nível de açúcar no sangue. O câncer no pâncreas tem início quando células do pâncreas começam a crescer sem controle. Existem dois tipos de tumores no pâncreas. O tipo intrácrino, que geralmente tem cura, e o tipo exócrino, que não tem. O Patrick tinha uma das formas mais comuns de tumor exócrino do pâncreas, chamado de adenocarcinoma do pâncreas, que também é a forma mais mortal. Em muitos casos, quando se é diagnosticado com câncer no pâncreas, o médico diz: não adianta se tratar, só vai para casa e deixa suas coisas em ordem. Uma tomografia no dia seguinte mostrou que o câncer do Patrick tinha se espalhado do pâncreas para o fígado. Isso é um câncer secundário ou metastático. Depois que esse tipo de câncer se espalha para outro órgão, especialmente o fígado, geralmente não tem mais volta. E o Patrick recebeu apenas alguns meses de vida. Como ele sobreviveu por quase 2 anos a mais? Eu também quero descobrir o gatilho para o câncer do Patrick. Apesar do câncer do pâncreas poder ser causado por diversos fatores, o álcool já foi ligado ao seu desenvolvimento. Excesso de álcool pode levar a uma inflamação persistente do pâncreas, chamada de pancreatite crônica, que resulta em um ambiente propício para o desenvolvimento de um tumor. Mas explorando o passado do Patrick, eu descobri que ele possuía um hábito que era ainda mais prejudicial. O lendário ator Patrick Swayze morreu em seu rancho na Califórnia aos 57 anos. O Dr. Michael Hunter está tentando entender a causa da morte de Patrick Swayze, examinando seu detalhado prontuário médico. Até agora, eu descobri que o Patrick Swayze tinha câncer no pâncreas e recebeu apenas meses de vida. Mas ele conseguiu sobreviver por quase 2 anos. Quero saber como ele superou as expectativas, mas antes, quero descobrir a causa do câncer. Eu acredito que ele possa ter sido provocado pelo alcoolismo, mas existe uma coisa muito mais provável de ter causado o câncer do Patrick. Essa coisa é o fumo. O Patrick tinha a reputação de uma vida de excessos. Ele fumava muito. Ele fumava porque gostava disso. No prontuário do Patrick, está registrado que ele era um fumante crônico, fumando 60 cigarros por dia. É uma quantidade impressionante. Acredita-se que fumar dobra o risco de contrair a doença e é a causa de câncer no pâncreas mais fácil de evitar. Os compostos tóxicos no tabaco podem provocar mutações no DNA, o que faz com que células normais se tornem cancerosas. Mas lendo esses relatórios, eu fiquei surpreso ao descobrir que o Patrick não parou de fumar depois do diagnóstico, mesmo existindo evidências claras de que o tratamento funciona melhor quando o paciente para. Mesmo depois que ele ficou sabendo que estava com câncer e tudo, ele não parou de fumar. E ele sempre dizia: se eu parar, é isso que vai me matar e não o câncer. Eu acho que por um lado era uma coisa que envergonhava ele, mas quando a sua vida não é mais sua, no fim das contas, o que se pode fazer para manter algum nível de controle? Então foi uma decisão compreensível para que ele pudesse conseguir forças para continuar lutando.
Janeiro de 2008, Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles. Após o diagnóstico de Patrick, o Dr. Hoffman se torna seu oncologista pessoal. Assim que nos conhecemos, eu vi que ele era especial. Ele tinha os recursos físicos, o preparo mental e a estrutura suficiente para conseguir lutar contra a doença. Patrick, o texano estoico, passou a vida superando dores e lesões e está determinado a vencer o câncer no pâncreas também. Ele tinha a sensação de que ia conseguir superar o câncer. O Patrick acreditava que devia ser capaz de sobreviver a isso e devia ser capaz de superar. Ele tinha esse espírito indomável e se recusava a desistir. Mas, sabendo que as chances de sobreviver ao câncer no pâncreas com um tratamento comum eram baixas, Patrick se registrou para testes clínicos. Fevereiro de 2008, Centro Médico da Universidade de Stanford, na Califórnia. O centro é conhecido por seus tratamentos de câncer inovadores, empregando alguns dos melhores cirurgiões do mundo. Então, Patrick dá início aos testes clínicos que podem salvar sua vida. Eu pude ver pelo prontuário médico que o Patrick recebeu um remédio experimental, o Vatalanib, também conhecido como PTK. O Vatalanib funciona como um inibidor de angiogênese, cortando o fornecimento de sangue para os tumores. Isso previne que novas células surjam a partir das velhas e espera-se que ele impeça o câncer de se espalhar. O Vatalanib continua sendo um remédio experimental até hoje. Ele não foi aceito como uma forma de tratamento pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. Os médicos estavam administrando o Vatalanib junto com o remédio padrão para quimioterapia, o cloridrato de gencitabina. Eu também notei que, além de experimentar remédios, o Patrick também se voltou a terapias alternativas. O entusiasmo do Patrick de explorar novas opções nunca desapareceu. Então, ele demonstrou interesses em experimentar compostos herbais e remédios orientais como complemento ao que estávamos fazendo. O uso de terapias alternativas pode ter ajudado o Patrick a lutar psicologicamente contra o câncer. Mas há outros aspectos do regime de tratamentos que poderiam ter ajudado, como a dieta. Patrick também estava comendo frutas e legumes orgânicos e consumindo sucos ricos em vitaminas regularmente. O Patrick parecia capaz de controlar a própria dieta de um modo que fazia ele se sentir bem e continuou a sustentá-lo durante o tratamento. O Patrick sempre quis que nós aprendêssemos mais e pensássemos além do óbvio. Os suplementos e vitaminas teriam fornecido a nutrição necessária. E acredita-se que isso possa reforçar o sistema imunológico. Isso pode ter deixado o corpo do Patrick mais forte, mais resistente e mais capaz de lutar contra o câncer. 2 de abril de 2008, Centro Médico da Universidade de Stanford, na Califórnia. O prognóstico de Patrick era de apenas semanas de vida. Porém, 2 meses após iniciar os testes com Vatalanib, ele e Lisa estavam de volta ao hospital para saber o resultado. Felizmente, os resultados do Patrick mostravam que as lesões ou manchas no fígado não haviam crescido. E, na verdade, estavam menos ativas. O tumor na cabeça do pâncreas também não tinha crescido. É incrível que meses após o diagnóstico, ele estivesse dando sinais de estar vencendo o câncer. E eu pude ver que, depois dos testes, o Patrick conseguiu até voltar a trabalhar. Setembro de 2008, Chicago, Illinois, um ano antes da morte. Patrick começa a filmar uma série de 13 capítulos chamada The Beast. Nos Estados Unidos e especialmente em Hollywood, eles adoram uma volta por cima. E era exatamente o que o Patrick estava fazendo. Ele se lançou ao trabalho e eu acho que ele achou que ia dar conta. Patrick fazia o papel principal de um detetive infiltrado, com muitas cenas que exigiam grande esforço físico. Tinha várias cenas de luta e muito esforço físico, mas o Patrick se recusou a deixar que alguém fizesse o trabalho dele. Quando o coordenador de dublês ou o diretor insistiam, ele ficava muito irritado. Mesmo quando a gente dizia, não é uma boa ideia você pular sobre 3 carros em movimento, ele levava o papel muito a sério e fazia questão de fazer tudo. Ele trabalhava 5 dias por semana, de 14 a 16 horas por dia. Ele fazia químio nos fins de semana e basicamente ele não tinha tempo para ficar sofrendo. Como é que se sente? A saúde tá boa? Olha, acho que eu sou um milagre, cara. É? Eu não sei por quê.
Mas os médicos de Patrick estavam preocupados que ele estivesse se esforçando demais. Eu sabia que ele estava consultando os melhores médicos e eles pediram para ele parar, não fazer a série, porque ele nunca teria energia para terminar. E claro, isso não aconteceu. Eu estava preocupado com o bem-estar do Patrick. Ele sempre ia até o limite. Ele não tinha um reloginho interno para dizer, chega. Os psicólogos falam sobre o papel do doente, que não se deve trabalhar ou que se deve fazer silêncio perto do paciente, mas ele rejeitou o papel de doente e ele decidiu não deixar se afetar por isso e continuou levando a vida de sempre. E havia uma clara noção de, eu tenho uma doença, mas eu não estou doente. Esse não é o meu caso. Uma coisa que eu achei extraordinária nas anotações do Patrick foi que, apesar da agonia que ele devia estar sentindo, graças ao câncer e à quimioterapia, ele se negava a tomar analgésicos. Eu perguntei, por que você não toma analgésicos? E ele respondeu, eu não tomo analgésicos para saber onde eu estou, o que eu estou fazendo e por quê. Eu nunca vou desistir. Eu acho que era graças a essa firmeza, essa resistência que ele tinha. Ele era esse homem texano forte que tinha que ser capaz de fazer isso sem ajuda. Mas por trás das câmeras, Roy descobriu que Patrick não estava resistindo tão bem quanto aparentava. Eu saí do trailer para encontrar o Patrick. E quando eu cheguei, ele estava todo encolhido, sofrendo uma dor imensa e coberto de fluidos corporais. Meu Deus, Patrick! Eu disse, sinto muito, não tem nada que eu possa fazer. E ele disse, só segure a minha mão. Eu fiquei sentado lá assistindo ele enfrentar toda aquela dor e pensei, eu sou só um amigo. Imagina como isso afeta a Lisa e como isso afeta o Patrick, porque o ego dele nunca ia deixar admitir que ele estava sofrendo. Eu pude ver pelos relatórios que no set de The Beast, um ano depois do diagnóstico, o Patrick estava ficando cada vez mais fraco e visivelmente doente. Isso seria em parte graças aos efeitos debilitantes da quimioterapia, que pode causar náusea e exaustão muito profundas. É incrível que ele conseguisse atuar. Isso também pode indicar que o câncer estava progredindo e potencialmente se espalhando para outros órgãos. O Patrick parecia muito doente. Eu estava parado ao lado do John e quando eu me virei para ele, ele olhou para mim e só balançou a cabeça. E eu disse, ele não vai aguentar até o fim do dia. Mas existia uma centelha de energia que permitia que ele se tornasse o Patrick Swayze. Tá, tudo bem. Tá, vamos lá. Porém, o Dr. Hunter encontrou algo no prontuário médico de Patrick que revela que sua ética de trabalho implacável pode ter sido muito mais nociva do que ele imaginava. A morte de Patrick Swayze aos 57 anos causou um choque em Hollywood. Agora, o mundialmente renomado médico legista Dr. Michael Hunter está analisando o prontuário médico de Patrick. O Patrick Swayze foi diagnosticado com câncer no pâncreas e recebeu poucos meses de vida. Mas um ano depois, ele ainda estava lutando para sobreviver. 9 de janeiro de 2009. Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, 9 meses antes da morte. Patrick finalmente terminou as filmagens de The Beast e não está se sentindo bem. Uma visita ao hospital confirma que ele está com pneumonia. Pacientes de câncer têm um risco bem maior de contrair infecções, porque os fármacos citotóxicos da quimioterapia destroem tanto as células ruins quanto as boas, enfraquecendo o sistema imunológico. Eu pude ver pelo prontuário que ele sofreu numerosas infecções durante a batalha contra o câncer. No entanto, pneumonia é uma das mais sérias porque está associada a um alto índice de mortalidade em pacientes com câncer avançado. Apesar da gravidade da situação, Patrick se recupera milagrosamente. Eu tenho boas notícias para vocês. Diversas vezes o Patrick teve a sorte de receber excelentes cuidados médicos e responder bem ao tratamento. Dá pra ver que um ano antes de morrer, ele ainda estava lutando contra o câncer. Ele tinha a disciplina de um dançarino, por causa da mãe e por causa da criação que ele teve.
Ele se recusava a desistir. Fevereiro de 2009. Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles. Apesar de todo o esforço de Patrick para superar o câncer, ele desenvolveu resistência aos medicamentos que está tomando e os tumores continuam se espalhando. Com as opções de tratamento se esgotando, o Dr. Hoffman toma a arriscada decisão de tentar uma nova e drástica combinação. Misturar paclitaxel ligado à albumina com gencitabina que Patrick já está tomando. Patrick foi o primeiro paciente que tratamos com essa combinação fora do contexto de um teste clínico. E isso acabou gerando muito ceticismo e muitas discussões. O paclitaxel tinha sido aprovado originalmente para o tratamento de câncer de mama avançado. E na época em que o Patrick foi medicado, a combinação de paclitaxel com gencitabina não tinha sido aprovada pelos reguladores. Havia preocupações com o risco de efeitos colaterais e com a toxicidade, além da dúvida quanto à eficácia da combinação. E mais uma vez, o Patrick surpreendeu a todos, aberto a qualquer coisa que pudesse prolongar sua vida. Abril de 2009. Fazenda de Patrick e Lisa, Califórnia. Desde o diagnóstico, Patrick vem tentando levar a vida mais normal possível, inclusive fazendo longas caminhadas com seus cavalos. Eu acho que a decisão do Patrick de voltar para a fazenda e lidar com os cachorros e os cavalos dele foi realmente uma tentativa de não se entregar à doença que ele tinha. Ele queria ser o Patrick Swayze. Queria viver uma vida normal, porque no instante em que você se afasta disso, é o instante em que você diz, acabou. Ele continua gostando de dançar com sua esposa. O irmão de Patrick, Donnie, também está por perto para poder ajudar Patrick e Lisa. Tomar o remédio para a quimioterapia, paclitaxel, tende a causar queda de cabelo. Então todos eles decidiram cortar o cabelo de Patrick com uma máquina de tosa. O Patrick sempre teve medo de chegar ao ponto em que teria que perder cabelo. O que ele tentava fazer o tempo todo era continuar sendo visto como Patrick Swayze e não como um paciente de câncer. Então ter que cortar o cabelo por causa da químio deve ter afetado ele profundamente. Eu percebi pelo prontuário do Patrick que logo depois de perder o cabelo, o estado psicológico e físico dele decaiu muito rapidamente. Depois disso, o Patrick sofreu uma perda de peso muito intensa, provavelmente resultado da combinação do câncer com o regime de quimioterapia. 4 meses após perder o cabelo e mesmo tentando se disfarçar com uma peruca, a deterioração de Patrick não escapou aos olhos da mídia. Quando apareceram as fotos do Patrick no pior estado possível, depois de perder o cabelo e usando um chapéu para tentar disfarçar a situação, foi extremamente deprimente. Isso é difícil para todos que passam por quimioterapia, mas quando se é famoso e tem paparazzi só esperando para tirar aquela foto de você tão frágil, não parecendo você mesmo, a situação fica ainda mais difícil. Acabou ficando bem difícil para mim ver o Patrick, porque ele tinha ficado esquelético. Era muito difícil ver essa pessoa tão corajosa e forte desaparecendo diante dos meus olhos. Agosto de 2009, Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles. Poucas semanas antes da morte. Patrick e Lisa estão visitando o hospital para um check-up de rotina quando Patrick começa a tremer incontrolavelmente. Sua temperatura dispara e seu coração começa a bater incrivelmente rápido. Pelo prontuário, eu pude ver que o Patrick estava sofrendo de mais uma infecção. Os tremores e o coração acelerado seriam uma reação a isso. Eu também notei que ele tinha muito cálcio, pouco sódio, poucos glóbulos brancos no sangue e, o mais preocupante, hemorragia gastrointestinal. Estes são sinais de que a doença estava progredindo rapidamente e que ele possivelmente só teria semanas de vida. 9 de setembro de 2009. Centro Médico Cedars-Sinai, Los Angeles. Pouco menos de uma semana antes da morte. Os médicos dizem a Patrick e Lisa que não podem fazer mais nada para ajudar. Por mais incrível que ele fosse, foi traído pelo corpo. Então, quando começamos a interromper os tratamentos, ele soube que o fim estava chegando.
No mesmo dia, Patrick finalmente volta para casa e é a última viagem que ele faria. Pronto. O Patrick queria falecer na própria fazenda. E a Lisa disse, esse é o seu desejo e eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que todos os seus desejos sejam atendidos. Àquela altura, o Patrick deveria estar sentindo uma dor considerável. Essa dor viria do tumor invadindo seus ossos, seus nervos e outros órgãos. Eu notei que ele recebeu um analgésico opioide muito comum, conhecido como hidromorfona, um derivado da morfina. A Lisa tentou manter ele o mais sedado possível. Sempre que ele dizia ai, a Lisa dava mais analgésico, para deixar ele mais confortável. Ele lutou até o fim, mas quando a hora chegou, eu acredito que ele disse, chega. 11 de setembro de 2009, 3 dias antes da morte. O irmão de Lisa, Eric, faz uma visita com sua esposa Mary. Patrick diz a Lisa que a ama e ela responde que também o ama. Estas seriam as últimas palavras que eles diriam um ao outro. Logo depois, Patrick entra em coma. Isso foi uma indicação de que os órgãos do Patrick estavam falhando. O corpo dele estava desligando. O Patrick estava pronto para morrer. 10 da manhã, 14 de setembro de 2009. Lisa consegue ouvir a respiração curta e contínua de Patrick. Então ela ouve uma respiração profunda e de repente percebe que ele parou de respirar. Donnie chega, mas é tarde demais. O corpo de Patrick fez tudo o que podia. Hoje à noite estão sendo feitas várias homenagens para o ator Patrick Swayze. Ele morreu aos 57 anos após uma longa batalha contra o câncer de pâncreas. Durma bem, querido. Quando eu soube que o Patrick tinha falecido, não foi inesperado, mas eu fiquei chocado, porque eu ainda tinha essa imagem dele resistindo. No dia em que o Patrick morreu, eu sabia que ele estava em paz. Apesar de não haver dúvidas de que o Patrick foi morto pelo câncer no pâncreas, os relatórios após a morte sugerem que havia outros fatores em jogo. Poucos anos após a morte, boatos surpreendentes se tornaram manchetes globais, sugerindo que a história de amor entre Patrick e Lisa não era aquilo que parecia. Isso não foi apenas arrasador para Lisa, como chocou o mundo. Hoje à noite estão sendo feitas várias homenagens para o ator Patrick Swayze. A morte de Patrick Swayze, em 14 de setembro de 2009, foi chocante para toda Hollywood. O ator e dançarino que sofria de câncer no pâncreas morreu após uma luta de 22 meses contra a doença. Porém, alguns anos depois, rumores surpreendentes e infundados tornaram-se manchete pelo mundo, sugerindo que Patrick Swayze teria sofrido abusos e sido ignorado por sua esposa, Lisa. Depois da morte do Patrick, surgiram várias histórias sobre um possível abuso por parte da Lisa. Diziam que ela deixou ele rolando nas próprias fezes ou que ela havia agredido ele. Mas as alegações bizarras vieram de uma fonte anônima e foram espalhadas pelo site de fofocas Radar Online, tornando sua credibilidade questionável. O Dr. Hunter também duvida da possibilidade destes abusos terem ocorrido. Se o Patrick tivesse sofrido uma quantidade tão grande de estresse por abuso, negligência ou qualquer outra coisa, então sim, ele teria sido morto mais rápido pelo câncer do que se estivesse recebendo o melhor tratamento possível. Mas o Patrick tinha recebido apenas poucos meses de vida e conseguiu sobreviver por mais de 20 meses. Na minha opinião, isso não seria possível se ele não tivesse recebido um excelente tratamento médico e familiar. Eu posso afirmar que nunca na minha vida eu vi a Lisa fazer qualquer uma dessas coisas que disseram. Ela era uma guerreira extraordinária, o tipo de pessoa que todos desejam ter na vida, seja como esposa, amiga ou que seja uma pessoa que vai estar com você não só nos bons momentos, mas nos momentos ruins, vai continuar ao seu lado.
O que eu vi foi um relacionamento muito sólido de duas pessoas que se respeitavam muito, se amavam muito e se dedicavam muito um ao outro. Eu nunca vi nada que pudesse sugerir que havia qualquer tipo de contato físico que não fosse apropriado. Eles eram um casal harmonioso e tinham aquela devoção inabalável que era realmente linda de se ver. Além do apoio de Lisa, o Dr. Hunter revela outros motivos para Patrick ter sobrevivido por tanto tempo. Para começar, o Patrick era um homem incrivelmente saudável e em forma antes do diagnóstico, o que sem dúvida ajudou a lutar contra o câncer. Em segundo lugar, o Patrick recebeu cuidados médicos excelentes. Os médicos detectaram as infecções rápido o bastante. E ele tinha acesso a medicações inovadoras. Por fim, a determinação incansável do Patrick para sobreviver ao câncer e superar a dor debilitante o manteve ativo e trabalhando. E isso pode ter ajudado a prolongar a vida dele. Mesmo após a corajosa batalha de Patrick, seu corpo acabou cedendo ao câncer. Após analisar as evidências, o Dr. Hunter acredita que pode revelar o que aconteceu com o corpo de Patrick durante as últimas horas. Por estar sofrendo de câncer metastático no pâncreas, ele provavelmente sofreu uma infecção com seu sistema imunológico falhando, ou pode ter tido trombose venosa profunda, ou TVP, que é quando um coágulo sanguíneo sobe pela perna e entope a artéria pulmonar, interrompendo a circulação e provocando uma parada cardíaca. Porém, eu acredito que a razão tenha sido falência múltipla de órgãos. Ele passou vários dias em coma antes de morrer. Nos últimos instantes, ele ficou com a respiração prejudicada. Por causa disso, os órgãos vitais, como o coração e o cérebro, foram privados do oxigênio necessário. No fim, o corpo simplesmente cedeu. O Patrick lutou muito para ser um ótimo dançarino, lutou muito para ser um astro de Hollywood e lutou muito para superar o alcoolismo. Quando ele se viu diante da maior batalha de sua vida, o 4º estágio do adenocarcinoma do pâncreas, ele realmente acreditou que também seria capaz de vencer. E o fato dele ter vivido tanto tempo além do que qualquer um esperava, pode sugerir que ele de fato alcançou uma vitória. Havia alguma coisa de muito especial, quase mágica, nesse homem que ele era. Eu me sinto muito tocado por ter trabalhado com ele e mesmo depois da morte, isso ainda hoje ressoa em mim. Eu vou me lembrar do Patrick pela coragem, pela esperteza, pelo senso de humor irônico e pela convicção dele. O corpo dele se foi, mas quem ele era foi extraordinário. Ele era um verdadeiro artista. Fosse dançando, fosse atuando, o mundo sempre vai ter muito carinho pelo Patrick Swayze. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.